Bem, pessoal, continuando aqui a reações inorgânicas, né, aula 9 da apostila. Hoje a gente vai terminar esse conteúdo. Na semana passada eu falei a primeira parte, né, daquelas primeiras classificações ali, né, quanto à energia envolvida, quanto à velocidade. Nesse caso aqui, ficou faltando apenas um critério, né, que é quanto à complexidade das moléculas. E a gente vai ver ele hoje de forma melhor, né? Porque se fosse ver tudo na semana passada ia ficar muito corrido, ia ficar um vídeo muito grande. Então separei hoje só para esse critério. Então bora continuar. Bem, como eu falei, a gente vai classificar agora as reações quanto à complexidade, né, das substâncias envolvidas. No caso ali a gente vai estar trabalhando com se a substância é simples, se a substância é composta, como é que elas estão interagindo ali, entendeu? Então a complexidade que eu falo é enquanto a isso, é enquanto ao tipo de substância, ao tipo de molécula. Em relação a esse critério, a gente vai ter 4 tipos de reações. A primeira é a reação de síntese ou adição. A segunda é a reação de análise ou decomposição. A terceira aí é a reação de deslocamento ou simples troca. E a quarta é a reação de dupla troca. Primeiro, a gente vai falar de reação de síntese ou adição. Toda vez que vocês ouvirem a palavra síntese, né, a gente vai estar falando de alguma formação, alguma construção, né? A gente vai estar pegando alguma coisa aí para construir algo e formar aquela coisa, né, nesse caso. Ou seja, essa reação ela vai se tratar de uma reação que tem 2 ou mais reagentes originando um único produto. Ou seja, genericamente falando, a gente vai ter um reagente A que vai interagir com o reagente B, e a partir dessa interação desses reagentes a gente vai formar um único produto, que no caso aqui a gente está representando pela letra C, entendeu? Então é sempre assim, a gente vai pegando reagentes, juntando eles e formando uma coisa só, um produto só. Em relação à reação de síntese, a gente vai ter 2 subclassificações, que é a seguinte: síntese total, que é quando os reagentes são substâncias simples, e síntese parcial, que é quando os reagentes são substâncias compostas. Exemplo: essa primeira reação aqui, a gente tem o magnésio, né, que nesse caso aqui é uma substância simples, né, porque só tem um tipo de elemento. Ele vai estar reagindo com o gás oxigênio, que também é uma substância simples, por ter também só um tipo de elemento. Eles vão reagir, né, eles vão interagir naquele meio e vão formar aqui o óxido de magnésio, que vocês estão vendo aqui, que é só um produto, não tem outra substância aqui perto dele, é só esse produto, entendeu? Então isso é uma reação de síntese. Eu pego 2 ou mais reagentes, coloco eles para reagir, eles vão se juntar e formar um produto só, que foi esse exemplo. Nesse caso aqui é uma reação de síntese total, porque só tem substâncias simples envolvidas, entendeu? Só tem substâncias simples aqui nos reagentes. Aqui é uma substância composta, mas ela já está no produto. Consequentemente, por ela vir de ser um produto de uma reação de síntese, vai ser uma substância composta. Então é sempre assim. Segundo exemplo, a gente tem o cloreto de hidrogênio. A gente tem o ácido clorídrico, que é o HCl, que é uma substância composta, né, por ter dois elementos, né, 2 tipos de elementos. Ele vai reagir com a amônia, que é o NH3, e a partir dessa interação vai formar o cloreto de amônio, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, 2 reagentes formando apenas um composto. E no caso aqui é uma síntese parcial, porque são substâncias compostas, entendeu? Que estão reagindo. Então isso que é uma reação de síntese. É juntar coisas, né, juntar reagentes para formar um produto só. Segundo tipo de reação, né, é a reação de análise ou decomposição. Esse tipo de reação aqui, ela já é o contrário da reação de síntese. Se antes a gente estava juntando reagentes para formar um composto, aqui a gente vai quebrar um composto para formar outra substância, que é aqui o que está representando aqui, ó. Eu tenho um reagente A, ele vai ser quebrado
por alguma coisa, né, por algum fator, e vai originar aqui, vai formar dois produtos, dois ou mais, né? Nesse caso aqui a gente representou dois. E quais são esses fatores que vão ajudar aí para quebrar esse reagente? A gente vai ter três: ó. O calor, a eletricidade e a luz. Quando a gente tem uma decomposição na presença de calor, ou seja, quando a gente vai utilizar o calor para quebrar aquela molécula, a gente vai estar tratando aí de uma reação de pirólise. Sempre assim, ó. Lise, quebra, né? Significa quebra. Piro significa fogo, calor. Então é a quebra por meio do calor. Entendeu? Então toda vez que tiver calor, reação de pirólise. Toda vez que estiver utilizando ali eletricidade, a gente vai estar falando de eletrólise. A quebra, lise, através da eletricidade. Vocês vão ver esse tipo de reação assim mais aprofundado, mais especificamente a eletrólise, quando vocês forem ver pilhas, vão ver a eletrólise em si, entendeu? Quando chegar nessa parte de eletroquímica, vocês vão ver melhor essa reação de eletrólise acontecendo, entendeu? Então é assim, toda vez que tiver eletricidade quebrando aquela molécula, reação de eletrólise. E o último fator, que é a luz, né? Toda vez que a gente estiver utilizando a luz para quebrar alguma molécula, para realizar a reação de decomposição, a gente vai estar falando aí de uma fotólise, a quebra a partir da luz, entendeu? Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem o cloreto de sódio, que é um sal. Vocês estão vendo aqui que é um reagente só. Ele vai sofrer a influência da eletricidade, que vai aparecer em cima da seta, entendeu? Então toda vez que aparecer algum símbolo em cima da seta, vocês fiquem de olho. Nesse caso aqui, ele colocou a palavra eletricidade. Então é a eletricidade que vai quebrar o cloreto de sódio aqui e vai originar o sódio. O sódio ali, quando tem um metal sozinho, a gente diz que é, por exemplo, aqui o sódio metálico, entendeu? Porque ele está sozinho. E o gás cloro, que é o Cl2. Então é sempre dessa forma: um reagente formando dois ou mais produtos. E nesse caso aqui foi por influência da eletricidade. Segunda, nesse caso aqui, agora a gente tem o nitrato de cobre 2. Né? O nitrato de cobre 2 ele vai sofrer a influência desse triângulo aqui. Mas o que significa esse triângulo? Esse triângulo, toda vez que ele estiver em cima aí dessa seta, ele vai estar indicando que esse composto, no caso, né, vai sofrer decomposição na presença de calor. Então esse triângulo aí representa calor, entendeu? Representa uma reação de pirólise. Então eu tenho o nitrato de cobre, que vai sofrer a influência do calor, representado por esse triângulo, e vai ser quebrado em óxido de cobre 2. Aqui eu tenho dióxido de nitrogênio e eu tenho gás oxigênio, entendeu? Então é sempre assim: um reagente sofreu a influência de algum fator, nesse caso aqui foi o calor, vai ser quebrado em dois ou mais produtos. E o último exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho o peróxido de hidrogênio, né, o H2O2. Ele vai sofrer influência dessa letra aqui, dessa letra grega, o lambda, né? O que vai acontecer? O lambda, ele representa luz. Então toda vez que eu tiver um lambda em cima da seta, quer dizer que esse composto aqui ele vai ser quebrado pela luz, entendeu? Então o que vai acontecer? Um reagente sofreu influência da luz e foi quebrado em água e gás oxigênio. Tudo bem? Então são esses três fatores que fazem com que ocorra a decomposição. Outro nome para essa reação de pirólise seria a calcinação, que normalmente ali é quando vai ocorrer a quebra do carbonato de cálcio, que é uma reação que aparece muito em provas e em vestibular também. O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, na indústria, ele vai sofrer ali a quebra para formar o óxido de cálcio, né? Que vai ser industrializado ali para colocar como é o nome? Na agricultura também, entendeu? Só que especificamente ali para o carbonato de cálcio, a gente vai falar que é uma reação de decomposição por calcinação, entendeu? Quando for o carbonato de cálcio. Também pode ser para outros, entendeu? Mas normalmente eles associam a calcinação ao carbonato de cálcio. Agora, terceira aí é a reação de deslocamento ou simples troca. O que acontece?
Trata-se de uma reação que possui como reagentes uma substância simples e uma composta que vai formar outra substância composta e uma simples. O que acontece? Na reação de síntese, a gente podia ter substâncias simples e compostas reagindo e formando um produto. Qual é a diferença daqui para a simples troca? Porque aqui a gente vai ter dois ou mais produtos, entendeu? Na de síntese a gente só tem um produto, na de simples troca a gente tem dois ou mais. Então o que é que vai acontecer? A gente tem uma substância simples aqui que vai interagir com essa substância composta. Aí, quando a substância simples vier aqui, ela vai fazer com que uma desses elementos, uma parte dessa molécula, ela seja deslocada para fora da molécula, né? Ou seja, ela vai ser separada. E aí a substância simples vem e se liga à molécula que ficou. Então o que aconteceu aqui? Ó? Eu tinha o A, né? O A interagiu com o XY, fez com que o Y fosse mandado para longe da molécula, né? Fosse jogado para longe. E aí o A veio e se ligou com o X. E aí com isso ocorreu a reação de simples troca, entendeu? Por que simples troca? Porque vai trocar uma substância simples, né, por uma parte da substância composta. Então é simples troca. Aí a gente tem esse exemplo aí, ó. Eu tenho um zinco metálico. Ele vai interagir com o sulfato de cobre, né, CuSO4. O que vai acontecer? Esse zinco, a partir da interação aqui, ele vai deslocar esse cobre para longe da molécula, ou seja, o cobre vai ficar sozinho. Quando ele deslocar esse cobre, aí ele vem e se liga ao SO4, aí forma um sulfato de zinco, entendeu? É assim que acontece. Uma molécula vem, interage com o outro reagente, desloca, no caso aqui foi o cobre, deslocou o cobre e se ligou ao resto da molécula, entendeu? É assim que ocorre. Simples troca é sempre assim, ó. Reação de uma substância simples com uma substância composta. Só que o que acontece? Nem sempre as substâncias que eu colocar para reagir, elas vão reagir, entendeu? Nem sempre aquela reação vai acontecer. Para essa reação acontecer, o elemento da substância simples tem que ser mais reativo que o elemento da substância composta. Como assim? Voltando aqui, ó. Essa reação aqui, ela aconteceu, né? Mas para ela ter acontecido, o zinco, né, que está sozinho aqui, a substância simples, ele tinha que ser mais reativo do que o cobre. Porque quando ele for mais reativo, aí ele vai conseguir se ligar ao SO4, entendeu? Se o zinco fosse menos reativo do que o cobre, essa reação não ia acontecer. Então ia ficar só o jeito que estava aqui. Entendeu? Mas por que eu estou comparando o zinco com o cobre? Porque eles são metais. Sempre aqui a gente vai comparar o metal da substância simples com o metal da substância composta. Ou a gente também pode comparar o metal da substância simples com o hidrogênio que tiver na molécula, entendeu? Da substância composta. E se fosse um ametal aqui, aí a gente comparava ametal com ametal, entendeu? É sempre assim, ó, metal com metal, ametal com ametal. Ou metal com hidrogênio, entendeu? E para mim saber se eu tenho um elemento ali mais reativo do que outro, a gente tem essa fila de reatividade aqui. O que acontece? A gente tem aqui potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, zinco, ferro, hidrogênio, cobre, mercúrio, prata, ouro, entendeu? Tem outros mais, entendeu? Só que aqui é os mais importantes. Os mais reagentes que eu posso falar para vocês aqui, os que vão reagir melhor ali, são os metais da família 1A e 2A, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, que são esses primeiros aqui. Depois deles, o que mais reage é os metais comuns, que normalmente são aqueles metais que ficam no meio da tabela periódica ali, como alumínio, zinco e ferro. Depois vem o hidrogênio, apesar do hidrogênio não ser um metal, mas ele vai estar sendo relacionado aqui com os metais. E por último a gente tem os metais nobres, né, que são os menos reativos: cobre, mercúrio, prata e ouro. Só que se eu não conseguir decorar essa tabela, essa fila aqui, né, porque é um pouco grande, né, o que eu posso fazer? Eu posso associá-la com a eletropositividade desses metais.
Como assim? Ó? Quanto maior a eletropositividade de um metal, mais reativo ele é, entendeu? Então basta eu saber se ele é mais eletropositivo que outro, que eu vou saber se ele é mais reativo. Se eu tiver a tabela periódica, eu posso ver pelas associações de seta, né, que tem. Por exemplo, a eletronegatividade, ela é sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. A eletropositividade, no caso, é o contrário, é sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, se vocês tiverem uma tabela periódica, vocês podem ver quais são os mais eletropositivos. Normalmente não, os mais eletropositivos são os da família 1A e 2A, entendeu? Por isso que eles são os mais reativos. Já no caso dos ametais, a gente vai associar a reatividade deles com a eletronegatividade, entendeu? Então, quanto mais eletronegativo, mais reativo vai ser aquele ametal. Então, a gente pode ir pelaquela filazinha de eletronegatividade, né? Flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e assim vai. Sempre eu estou botando aqui os mais importantes, que são os que mais aparecem, entendeu? Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Primeiro aqui eu tenho o zinco. O zinco, ele vai reagir com o ácido clorídrico. Eu vou ter que comparar o zinco com algum dos elementos aqui para mim saber se vai acontecer a reação ou não. Como eu falei, ó, eu não posso comparar o zinco com o cloro, porque são metal e ametal. Mas eu posso comparar o zinco com o hidrogênio. Então eu vou ver, ó, será que o zinco é mais reativo que o hidrogênio? Aí eu venho aqui, ó. O zinco está mais para a esquerda do que o hidrogênio. Então o zinco ele é mais reativo. Se ele é mais reativo, ele vai conseguir deslocar esse hidrogênio para fora da molécula e vai se ligar ao cloro, né? Consequentemente, essa reação vai acontecer. Então, como vocês estão vendo, zinco reagindo com ácido clorídrico vai formar o cloreto de zinco e gás hidrogênio. Entendeu? Dessa forma. Nesse segundo caso aqui, eu já tenho o cloro, que é um ametal. Então, já olho para cá. O cloro é um ametal. E eu tenho aqui o iodeto de potássio. Eu não posso comparar o cloro com o potássio, né? Porque o potássio é um metal. Eu vou comparar o cloro com o iodo. Então eu venho. Será que o cloro ele é mais reativo do que o iodo? Aí eu venho para essa fila. O cloro ele está mais para a esquerda. Se ele está mais para a esquerda do que o iodo, então ele é mais reativo. Então, consequentemente, ele vai conseguir deslocar o iodo para fora da molécula e vai se ligar ao potássio. Que foi o que aconteceu, ó, formando o cloreto de potássio e o iodo ficou só. Entendeu? E nesse caso aqui eu peguei o ácido clorídrico também. Só que agora eu coloquei para reagir com o cobre. O que vai acontecer? Ó? Eu vou comparar o cobre com o hidrogênio. Não posso comparar com o cloro, porque eu já falei, né, que o cloro é um metal. Eu vou comparar o cloro com o hidrogênio. O cloro não, o cobre. Né, o cobre com o hidrogênio. O cobre, ele está mais para a direita da fila do que o hidrogênio. Se ele está mais para a direita, então ele é menos reativo. Se ele é menos reativo, ele não vai conseguir deslocar o hidrogênio. Então essa reação não vai acontecer, entendeu? Vai continuar o cobre metálico ali e o ácido clorídrico junto ali, entendeu? Essa reação não acontece porque o cobre é menos reativo do que o hidrogênio. Nesse outro caso aqui, a gente tem o iodo, que agora está reagindo com o cloreto de potássio. Só que aí eu vou comparar, ó. O iodo, eu não posso comparar ele com o potássio, porque o potássio é um metal. Então eu vou comparar o iodo com o cloro. Eu vejo aqui se o cloro ele é mais reativo do que o iodo, ou o contrário, entendeu? Eu venho aqui, ó. O iodo, ele está mais para a direita da fila de reatividade. Então se ele está mais para a direita, ele é menos reativo. Se ele é menos reativo, ele não vai conseguir deslocar o cloro da molécula, né, para fora da molécula. Então não vai ocorrer ali a ligação do potássio com o iodo. Consequentemente, essa reação de simples troca não vai acontecer, entendeu? Então é dessa forma se eu vejo se uma reação de simples troca acontece ou não. É comparando a substância simples com um elemento na substância composta. Aí eu vejo se é menos reativo ou não, para ver se acontece. Por último, a gente tem a reação de dupla troca. Qual a diferença dela para a de simples troca? Que no caso aqui a gente vai ter
substâncias compostas nos reagentes e substâncias compostas no produto, entendeu? Tem que ser 2 ou mais nos produtos, entendeu? Para diferenciar da reação de síntese. O que acontece? Exemplo, eu tenho o chumbo, nitrato de chumbo, reagindo aqui com iodeto de sódio. Quando eu quebrar essas moléculas aqui para reagir, o íon positivo, que no caso aqui vai ser o íon de chumbo, vai interagir com o íon negativo, né? Porque cargas opostas se atraem. Então, o íon positivo vai interagir com o íon negativo, que é o iodo, vai formar o iodeto de chumbo. E o negativo, que é o nitrato, vai interagir com o sódio, que é positivo. Vai formar o nitrato de sódio, entendeu? Dupla troca, porque vai trocar tanto o íon positivo como o íon negativo, entendeu? Então vai ter uma permutação aqui. Vai ficar com um positivo, vai ficar com negativo, e o outro negativo vai ficar com o outro positivo da outra molécula. Então é dessa forma. O outro exemplo aqui é uma reação de neutralização que acontece. O ácido clorídrico, ele vai interagir, ele vai reagir, né, com o hidróxido de sódio. O que vai acontecer? O H+, que vai ser liberado, vai interagir com o OH-, né, com a hidroxila, vai formar água. O cloro, que vai ser o Cl-, vai interagir com o Na+, vai formar o cloreto de sódio, entendeu? Então é dessa forma. O íon positivo vai interagir com o íon negativo. O íon negativo vai interagir com o íon positivo. Sempre substâncias compostas nos reagentes, formando substâncias compostas nos produtos, entendeu? E como é que eu sei que aquela reação é a reação de dupla troca, né? Como é que eu sei? Vai ter 3 condições para mim ver. A primeira, se vai haver a formação de um produto insolúvel, ou seja, se vai haver ali a formação de uma substância sólida, né? Segunda, se eu vou ter a formação de um produto volátil, ou seja, é uma substância ali que vai estar no estado gasoso, ou se a formação de um produto que é menos ionizado do que um reagente. O que é um produto menos ionizado? Ou seja, é uma substância mais fraca do que a outra. Exemplo, se eu formei um ácido mais fraco, se eu tenho um ácido mais fraco nos produtos do que eu tenho nos reagentes, então aquela reação vai ser de dupla troca, entendeu? Claro, primeiro a gente olha se tem substâncias compostas nos reagentes nos produtos e depois parte dessas condições aqui. E outra coisa, essas 3 condições não precisam acontecer ao mesmo tempo. Tem que ocorrer pelo menos um, entendeu? Então, se acontecer de eu formar um produto solúvel, não é obrigado a ter que formar um produto volátil também, entendeu? É pelo menos um desses. Então, falando aí primeiro da formação de um produto solúvel. Vocês estão vendo essa reação aqui que está acontecendo? Eu tenho esse reagente que vai estar interagindo com esse e vai estar formando esses produtos aqui. Se vocês olharem aqui, ó, aqui esse daqui vai estar em meio aquoso, consequentemente ele é solúvel. Solúvel. E aqui eu olho para o produto. É sempre olhando para o produto. Ó. Esse produto aqui ele é solúvel, né? Porque ele está meio aquoso. Se vocês não sabem, meio aquoso é quando esse produto aqui ele está solúvel na água, entendeu? Ele está no meio onde tem água. Só que vocês olharem aqui, eu tenho o S para esse composto aqui. Toda vez que tem um S, esse S aqui vai significar sólido, entendeu? Então, se essa substância está no estado sólido, quer dizer que ela está insolúvel. Tudo bem? Então, vocês olhem aqui, está sólido, é insolúvel. Se tem um produto que é insolúvel, substância, reação de dupla troca. Esse aqui e também vai acontecer para esse segundo exemplo aí. Ó. Eu tenho os produtos aqui. Um vai estar solúvel, porque está em meio aquoso. Só que o outro aqui ele vai estar no estado sólido. Se ele está no estado sólido, ele é insolúvel, consequentemente reação de dupla troca. Entendeu? Claro, como eu falei, primeiro olha se são substâncias compostas tanto nos reagentes como nos produtos, para depois olhar se é sólido. Como aqui eu já estou vendo que já tem, né? Por isso que eu estou indo logo para ver se é sólido ou não. Sim, e se numa prova não aparecesse esse S nem nada aqui, se não aparecesse qual o estado da substância, o estado físico daquele composto, como é que eu saberia? Aí eu tenho essa tabela aqui para vocês, ó, que é a tabela de solubilidade dos sais em água.
que acontece? Eu olho o ânion daquela substância. Aqui é do sais, mas é porque sempre aparece sais, entendeu? Sempre, desculpa, sempre aparece sais pra gente olhar se o produto é insolúvel ou não. Então, vocês olham, primeiro olha o ânion, né? Que é o íon negativo, depois olha o cátion. Aí vocês vejam se vai ser solúvel ou não. Por exemplo, ó, o cloreto vai estar ligado à prata. Então a gente vê aqui, ó, o ânion, que é o íon negativo. Cloreto ligado à prata. Então toda vez que o cloro estiver ligado à prata, é praticamente solúvel. Ou seja, é insolúvel, né, no caso. Então aqui vai estar no estado sólido. Entendeu? Se a gente tivesse aqui, ó, nitrato. Nitrato ligado a qualquer cátion é solúvel. Então a gente já sabe, ó. Mesmo se não aparecesse aqui, a gente já saberia, ó. Se tem nitrato, é solúvel. Aí a gente viu, ó, cloreto. Cloreto, se a gente tem o cloro, ele pode ser solúvel ou não. Aí a gente vai e olha pro que está ligado a ele, é prata. Se é prata, praticamente solúvel. E se não fosse prata, por exemplo aqui, ó, o cloro ligado a sódio é solúvel, porque não está aqui o sódio, entendeu? Aí a gente vem aqui, ó, cloro, essa substância aqui, ó, cloro, né, ligado ao cobre. Cloro ligado ao cobre, praticamente solúvel. Por isso que essa substância aqui está no estado sólido, entendeu? Então, mesmo se não aparecer aqui, tem como a gente saber se é solúvel, se é sólido ou não. Se a gente souber essa tabela aqui. Claro que vocês não precisam decorar isso aí pro Enem, porque isso é um conteúdo assim que eu acho que é muito mais específico para vestibular tradicional, esses tipos de questões. Mas se puderem saber pelo menos que o nitrato ali, né, o nitrito, porque são substâncias que aparecem no ciclo de hidrogênio, né? Vai que o Enem tenta associar alguma coisa. Se souber pelo menos que eles são solúveis, aí já é muita coisa. Tudo bem? Segundo condição aí para ver se é uma reação de dupla troca, é se tem a formação de produto volátil. Eu já falei para vocês que quando aparecer esse símbolo aqui já é fácil, né, de ver. Mas se não aparecer, como é que eu sei se um produto é volátil ou não? Nas questões vão aparecer essas substâncias aqui, ó. Toda vez que tiver a formação dessas substâncias aqui, então é assim, ó. Essas substâncias, toda vez que forem formadas, elas vão estar no estado volátil. É melhor explicando assim, entendeu? Então se aparecer isso aqui, então já sei que tem uma substância gasosa ali. Então já posso dizer que é dupla troca, né? Então são os hidrácidos, o HNO3 e esses três compostos aqui, ó. Tudo bem? Então, eu estou colocando para reagir esse composto com esse. Aí formou aqui meio aquoso. E formou HCN. HCN é um hidrácido. Então, ele é uma substância volátil. Entendeu? Está no estado gasoso. Mesmo se não aparecesse aqui, ó. Então, já sei que tem a formação ali de produto volátil. Mas, por que eu coloquei esses três em vermelho? Porque acontece. Quando formar isso aqui primeira vez, o H2CO3, ele não vai estar ainda no estado gasoso, entendeu? O que vai acontecer, ó? Eu coloquei aqui para reagir aqui, ó, NaOH mais NH4Cl e formou o cloreto de sódio e o hidróxido de amônio. Né? O hidróxido de amônio. O que vai acontecer? Esses três compostos aqui, eles são muito instáveis, ou seja, eles não vão ficar nessa forma aqui. Toda vez que eles forem formados, eles vão se quebrar em alguns compostos. Nesse caso aqui, do hidróxido de amônio, ele vai se quebrar em amônio, que é o NH3 e o H2O. E é aí que forma a substância gasosa, que é a amônia, né? Porque aqui não está no estado gasoso. O que vai acontecer? Vai se quebrar, aí sim forma uma substância gasosa, entendeu? Então, se aparecer aqui, já sei que vai ser um produto volátil, porque ele não vai ficar assim, ele vai ficar dessa forma, entendeu? Isso acontece também para o H2CO3. O H2CO3 aqui formado nessa reação não vai ficar dessa forma. Vai ser quebrado e aí sim vai formar uma substância gasosa, que no caso aqui é o CO2. Então se aparecer H2CO3, vocês já sabem que pode considerar que é um produto volátil, por conta dessa quebra. Terceira condição aí
quando eu for falar da formação de produto menos ionizado do que o reagente, que foi que eu falei ali da força, né, da molécula. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar mais com sais, né, mais com sais, só que mais ainda com bases e com ácidos. Como assim, ó? Eu tenho esses compostos aqui, vocês estão vendo que aqui eu tenho um sal, né, o KNO. Só que eu também tenho aqui um ácido. Então já guarda aqui. Aí tem outro sal, eu tenho um ácido aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou comparar a força desse sal com esse. Eu sei que o H2SO4 é um ácido forte, né? Pela aquela regrinha lá de dos oxiácidos, de diminuir o número de oxigênios pelo número de hidrogênios, que no caso aqui dá 2. Se é 2 é forte. Então eu tenho um ácido forte. E aqui esse ácido ele é um ácido moderado, considerado moderado. 2 menos 1 dá 1, que é moderado. Se eu tenho um produto, que no caso aqui se eu tenho um ácido mais fraco nos produtos do que o ácido que está aqui nos reagentes, então a gente pode dizer que ele é menos ionizado, entendeu? Por quê? Porque se vocês se lembrarem lá daquelas aulas, quanto mais ionizado uma substância, mais forte ela é. No caso aí, quanto mais ionizado é um ácido, mais forte ele é. Então a gente pode dizer que quanto mais forte um ácido, mais ionizado. Então o que está acontecendo aqui, ó? Se ele é moderado, quer dizer que ele é menos ionizado do que o H2SO4. Então aqui é uma reação de dupla troca. Outro exemplo aqui é o ácido bromídrico, né? Vai estar reagindo com o hidróxido de potássio. A partir dessa interação formou um sal e água. Só que aqui eu não tenho nem sal, eu não tenho, quer dizer, eu não tenho nem base, nenhum ácido para poder comparar com os que estão aqui. Eu tenho um ácido aqui que é forte e eu tenho uma base que é forte. E aqui, se considerando aqui o sal, eu tenho água, que é um composto molecular. Toda vez que eu tiver um composto molecular aqui nos produtos, entendeu? E eu for comparar com um ácido ou uma base, sempre ele vai ser o menos ionizado, com exceção do ácido, entendeu? Todo composto molecular, com exceção do ácido, ele é menos ionizado do que uma base ou um ácido. Tudo bem? Se vocês não se lembrarem como é que a gente vê com a força de um ácido, a força de uma base, eu deixei o link das duas aulas que está no ENA, uma sobre ácido, aqui é a parte 2, porque é na parte 2 que eu falo sobre a força do ácido, e aqui a aula sobre base, que tem também a parte que eu falo sobre a força das bases, entendeu? Aí vocês vejam como é que eu sei se um ácido é mais forte do que outro, e como é que eu sei que uma base é mais forte do que outra. E se fosse um sal? Se fosse um sal, a gente tem essa tabela aqui, né? Porque quanto mais solúvel, quer dizer que ele é mais ionizado. Entendeu? Então, eu vou deixar, é só isso, essa parte de reações inorgânicas. Na próxima aula a gente vai ver cálculos químicos, que é como se fosse uma introdução à estequiometria, que vai ser a aula mais importante da Química 3 do ano todinho, na estequiometria. E essa parte de cálculo químico, que é aquela parte que a gente conhece o mol, quantidade de moléculas, substâncias, essas coisas, número de Avogadro, essas coisas, a gente vai ver na próxima aula. É importante que vocês vejam, porque é uma introdução à estequiometria. Tudo bem? Eu vou deixar esse slide no drive do ENA. E a apostila, para quem não tem, também está lá. Só isso aí e valeu.